A gente vai iniciar a receita da cuca, que vocês já provaram, né? Alguns pediram, queriam aprender. Eu quero ver se tem algum voluntário que gostaria de sovar, de trabalhar aqui. A gente vai falando. Depois vai ter o pão, também vai precisar de outro voluntário. Então, vocês vão ver aqui que a gente vai usar ingredientes bem simples. A gente vai usar ingredientes bem simples e vai ser uma receita de uma cuca vegetariana estrita, né? Então daqui vai precisar levar manteiga, nenhum ingrediente dispendioso, leite, ovos e é aquela cuca que vocês já provaram, que vocês gostaram, né? Então a gente pode ver que a gente pode usar ingredientes simples, né? E que dá pra fazer coisas saudáveis e gostosas ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a gente acha que o que é saudável não é tão bom assim. E vocês estão vendo aqui, pela graça de Deus, que é possível, né? Comer comida saudável e também apetitosa. Então a Eve vai nos ajudar aqui, tá, Eve? Tá. Se vocês quiserem ir anotando a receita, essa medida vai dar uma cuca, tá? A gente fracionou assim para poder vocês fazerem em casa em menor quantidade, porque a gente faz muita quantidade. Então, Eve, aqui tem a aguinha morna já, você vai colocar 1 xícara de água morna. Aí, Eve, você vai colocar meia colher de chá de sal. Isso. Um pouquinho mais, Eve. Isso. 1 xícara de água morna. Meia colher de chá de sal. Olha só, a gente sempre indica comprar esses kitzinhos assim de xícara, porque todo mundo, cada casa tem um tamanho de xícara, né? Às vezes vai fazer a receita e não deu tão certo. Meia colher de chá, colher chá, tá? Aquela pequenininha. Essa aqui, ó, não é a colher sopa. Essa aqui é a colher sopa, ó. Quando compra o kitzinho de xícaras e colheres de medida, às vezes paga 4, 5 reais e compra todo o kitzinho. Tem colher de sopa, tem uma outra que é meia colher de sopa, quando vocês querem. É meia colher, já tem a medida. 1 colher de chá, 1 colher de café, uma bem pequenininha. Aí quando tá para fazer a receita, já pega as medidas bem certinhas. E a xícara também, vai ter xícara, meia xícara, 1/3 de xícara, 1/4 de xícara. Aí fica fácil, tá bom? Então já colocamos a água, o sal. Agora a gente vai colocar o fermento, Eve. 1 colher chá de fermento biológico, que é esse fermento aqui, ó. Esse fermento para fazer pão, tá? Vocês podem colocar nessa sequência, assim, que aí a água agora em contato com a água morna, o fermento em contato com a água morna, ele já se dissolve, ó. Ele não vai ficar assim seco no meio da receita, tá? Agora vai 1/3 de xícaras de açúcar mascavo, tá bom? Então a gente evita açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar branco, né? Então você pode colocar ou açúcar mascavo para ficar mais saudável, ou melado, ou mel. É o que a gente usa sempre para adoçar, tá bom? Então vai 1/3. Quanto que é 1/3 de xícara? É 1 xícara dividida em 3 e você vai pegar uma parte, tá? Então é um pouco menos de meia. Tá aqui e daí aqui é metade. Tá tipo Um pouquinho menos de meia, né? De açúcar mascavo. A gente tá usando açúcar mascavo. Aí, agora o óleo. A gente usa óleo de girassol. Indica assim, né? Porque normalmente a maioria do grão de trigo produzido no Brasil, ele é transgênico. O milho também, a maior parte dele é transgênico. Então a gente pode ver que vai ter o Tzinho assim no ladinho da embalagem. O girassol pelo menos não diz que é, né? Mas na medida do possível, use o óleo que vocês tiverem em casa, que a família de vocês esteja acostumada a usar. Aqui a gente vai usar o óleo de girassol. Vai dar 2 colheres de sopa. Lembrando que essa é a medida para fazer uma cuca média grande assim. 2. Muito bem. Agora a farinha integral. Aqui a farinha integral. Nós vamos colocar
Essa parte, ela é muito pessoal, assim. Se você quiser fazer ela 100% integral, a farinha integral, ela tá assim, como o nome fala, né? Integral. Quando alguém fica no turno integral na escola, o que ele fica? Inteiro, né? O dia inteiro na escola. Farinha integral é quando ela tá inteira, com todas as propriedades dela. Tem o germe do trigo, tem a fibra, tem a farinha dela em si. Quando a gente usa só a farinha branca, ela já não tem mais o germe dela, ela não tem mais a fibra, ela foi refinada. Então ela não é mais integral. Então, se você quiser fazer uma cuca 100% integral, você pode usar só a farinha de trigo integral. Aqui a gente está fazendo para vocês, né, que a maioria não está adaptado ainda a comer 100% integral. Normalmente a gente faz meio a meio. Então é a média que a gente faz. Põe uma xícara de integral e completa com branca para dar o ponto que nós vamos dar aqui, tá bom? E quando a gente usa 100% integral, ela não vai crescer assim, grandona, igual uma cuca branca. Porque é o glúten que ajuda assim, essa elasticidade. Então a farinha branca pura, ela tem muito mais glúten do que a farinha que tem integral e que tem outras coisas, não é só o branco da farinha. Vocês podem escolher em casa a maneira que vocês querem fazer, tá bom? Aqui eu vou colocar, põe meia xícara de integral, aí pra gente ver quanto que vai. Aí você mexe ali com a colher, a massa. Como é só uma cuca, né? Só um pouquinho de... Pode dar uma mexidinha, vamos ver como é que vai ficar. Então eu vou botar mais meia xícara. Então, para uma cuca, vamos colocar uma xícara de farinha integral, que eu acho que vai ficar numa proporção boa para vocês. E depois vocês podem adaptar em casa. Mais branca, mais integral. Muito bem. Agora a gente vai colocar a farinha branca até dar o ponto. Que ponto que é esse? É isso que a gente vai poder visualizar e vai poder ver qual é o ponto. E eu vou ir medindo também em xícaras para vocês terem uma noção ali, colocar mais ou menos tantas xícaras, tá? Antes disso, a gente coloca, para dar um sabor também assim na massinha, raspinha de laranja, tá? Raspas de laranja a gosto, pode colocar ali, tá? Então eu vou ralar aqui, já direto na massa, a laranja. Que deixa a massa bem perfumada e bem saborosa. Deixa mesmo. Deixa, né? Tá? Já. Muito bem. Agora então a gente vai para a farinha branca até dar o ponto. Colocamos já uma xícara, não marquem ainda, vamos ver quanto mais ou menos, porque eu não estou acostumada a fazer uma cuca. Então eu adaptei, né? Mas vamos ver quanto vai ser necessário. Tá mais meia, Eve. Agora a gente pode botar a mão. Essa é uma massa de cuca sovada, tá? Então tem que botar a mão na massa mesmo. Então nessa hora aqui em diante, a gente já coloca a mão na massa. Então vou colocar mais, estou vendo que ainda tá mole. Vou colocar mais, então já foram 2 xícaras. Vamos memorizando aí pra gente anotar depois no final quanto que a gente precisou. E pra vocês sovarem uma massa, como é que tá aí a massa, Eve? Ergue um pouquinho pra eles verem o ponto. Ó, tipo, ela não tá grudando na minha mão. Ela não tá grudando já ainda. É a hora de a gente trazer pra mesa. Pra ficar um pão bem fofo, bem macio, o segredo é sovar, gente, tá? Não adianta vocês querer comer um pão macio, fofo, se quiser fazer assim rapidão, assim, já misturar tudo ali, colocar na forma e querer assar daquele jeito. Então o segredo é sovar. Então a Eve vai estar, ela tá demonstrando aqui, né? Você fazendo em forma, tipo assim, pode ser tipo uma bola assim, ó, e colocando farinha embaixo, direto na mesa, e vai trazendo a massa sempre pra dentro juntando a massa ali. Quantas xícaras? 2. Foi 2 no total? Foi 2. 2, eu até me perdi. 2 e depois quando for pra mesa, vocês vão colocando farinha
Sovando em média assim, ó, 10 a 15 minutos assim pra ficar uma cuca bem fofa. 10 a 15 minutos sovando assim com vontade assim na mesa, tá? Pega uma mesa assim Esse é o momento de firme. descontar a raiva. Mas com muito amor. Totalmente integral. Eu posso colocar 2 xícaras de farinha integral e uma branca? Isso, você pode inverter, colocar mais integral do que branca. Daí tu vai adaptando na proporção que você quiser. Quero mais integral que branca? Você pode, não interfere. A questão é que ela tem que ficar uma massa firme, que não fique melequenta, grudenta. Enquanto ela estiver assim, grudando muito, fica na bacia. Se botar na mesa antes da hora, vai começar a grudar tudo na mesa, vai dar uma bagunça. Então deixa a massa bem firme já na bacia, só para ir sovando. A questão de a gente acrescentar mais farinha aqui é porque conforme vai sovando, vai absorvendo ali aquela parte mais seca, né? E vai automaticamente ficando mais grudentinha. Então a gente vai botando farinha e vai deixando a massa mais lisa também, ao ponto que a gente vai colocando mais farinha. Então aqui, digamos que a Eve já tenha ficado aqui os 20 minutos sovando. Não era 10? 10 a 15 minutos sovando. 10 a 15 minutos. A cara dela já desespero. Eu falo 20 porque normalmente eu não faço só uma. Então, quando tá um volume de massa maior, vou fazer 2 cucas, eu tenho que sovar mais tempo, né? Pra movimentar toda aquela massa. Se eu fazer uma cuca maior, eu só multiplico? Isso, faz o dobro, faz mais uma receita e meia, né? Eu vou pedir pra tia Drica pegar uma massa lá, que a gente já ficou esse tempo todo sovando, já deixamos ela prontinha pra gente avançar essa etapa, né? Vamos passar por uma etapa bem especial também da receita, que é o recheio, né? Se a gente só fizer a massa, ela apesar que ela tá docinha, com gostinho de laranja, mas vocês sabem que é gostoso aquele recheio que vocês comeram, né? Então, o recheio foi de que a cuca que vocês comeram? Coco. Muito coco, né? Olha só, vocês podem pegar o coco in natura, esse coco marrom que a gente tem usado aqui para fazer os leites, né? O coco marrom. E aí quebra ele, tira ali, né? Tira a água, tira a parte e rala no ralador. No ralo médio, no ralo grosso, né? Para ele ficar assim os floquinhos de coco. Esse aqui, ele foi comprado, prontinho já. Marjorie? Não. Nicole, tu achou a embalagem dele? Já foi cortado, mas olha aqui, ó. Coco ralado congelado natural. E aqui nos ingredientes então só coco ralado, né? Então não tem nada, nenhum outro aditivo. Realmente é o mesmo coco, por isso que eu digo, se vocês quiserem ralar e fazer o coco em casa, é o coco marrom que a gente compra e rala. E aí? Você vai colocar meio que a gosto. Uma cuca, eu acho que pelo menos uma xícara e meia do coco já apurado, que é ele já cozido. Como que nós vamos preparar? Então o coco tá assim, ou raladinho in natura, conforme vocês ralaram. A gente vai colocar na panela, tá? Vamos colocar na panela o coco, uma parte de coco para meia parte de açúcar. Então vocês vão ver, eu quero fazer bem recheado, vou botar 3 xícaras de coco, aí vocês vão colocar 1,5 de açúcar, tá? Vamos colocar ali, tipo assim, então, pra receita, 3 xícaras de coco ralado e 1,5 xícara de açúcar. Mascavo, né? Que é o que normalmente a gente tá usando. Coloca o açúcar e vai... aqui nós temos o açúcar mascavo, né? O açúcar é o mesmo esquema da farinha. O açúcar mascavo, ele é um açúcar integral, então ele tá com todos os minerais, as vitaminas, né, os nutrientes, ferro. E quando ele é branco, ele já foi tirado quase tudo que tinha de bom nele, ou tudo praticamente, né? Então ele já não tem todas as propriedades. Fica só o doce dele. Por isso que o mascavo, às vezes, a gente quer... não adoçou ainda. Parece que a gente tem que botar um pouquinho mais, porque ele tem muitas outras coisas, não só o doce. E o branco tem só o doce, então tu põe e já adoçou. E esse aqui, às vezes, a gente tem que pôr um pouquinho mais. Então, eu colocaria aqui um pouquinho de açúcar com esse coco, um pouquinho de água, tá? Se fosse ali para 3, põe assim 1/3 de xícara de água e leva pro fogo, mexendo de vez em quando, até cozinhar bem
Até cozinhar já não tá mais branquinho, né? Porque ele já misturou com açúcar mascavo. E a gente levou ao fogo. Ele tem que estar cozidinho. Você mexe um pouquinho, tampa a panela. Daqui a pouquinho vai lá, mexe de novo, tampa no fogo baixo. Se botar no fogo alto, já vai começar a querer queimar o açúcar, assim. Então no fogo baixo, deixa lá, vai vendo. Vai uns 5, 10 minutinhos. E tem que, mas não pode secar totalmente. Chegou lá, olhou que tá seco já, querendo grudar assim na panela, ou desgrudar da panela, né? Que começa a querer borbulhar assim. Você põe um pouquinho mais de água, para ele ficar úmido. Esse coco aqui, ó, se eu apertar ele, ele tem um caldinho nele. Ele não tá aquela coisa seca, tá? Tá o suco assim do coco com o açúcar, então ele tá com essa caldinha. Então tem que estar assim úmido, não muito molhado, mas tem que estar mais úmido. Agora eu quero chamar um voluntário pra gente montar a cuca. Então vem, Marta. O que acontece? Então aqui, Eve, digamos que tu já tá pronta, né? Já salvou o tempo dela. Aí a Eve, tu vai fazer pra demonstração, Eve, enquanto a Marta tá fazendo aqui, tu vai cortar, ó, temos aqui a medida para uma cuca. Nós vamos dividir ao meio, tá vendo que aqui na mesa a gente tem, dividir em 2 aí, Eve. A gente não tem pau de ela e fazer 2 retângulos. Obrigada, assim. viu? Não tá bem um retângulo, né? Mas tipo isso, ó. A gente vai dividir ela em 2 e abrir assim 2 retângulos, 2 pedaços, tá? Aqui, ó. Então, assim que vai ser aberto, tá? Que é essa etapa que a gente já deixou prontinho aqui. Agora, Márcia, nós estamos com esses 2 retângulos. Você vai pegar coco e vai colocar aqui no meio. Tem uma espessura específica ou tipo assim, tá bom? Ou mais fino, mais grosso? É, tipo assim, tá bom. Tá. Não muito grosso e nem muito fino, assim, que vai, né? Mas... E aí a gente vai fazer isso que a Marjorie tá fazendo. Vocês estão vendo aqui? Não precisa espalhar, tá, Marjorie? Pode ser assim, bem grosso, assim, bem aqui no meio. Quanto mais recheada a gente quiser, mais coco a gente vai colocar, né? Pode colocar mais, tá? Enquanto a Marjorie tá fazendo aquele lado, eu vou fazendo esse lado de cá. Tem uma formiga no outro ali. Põe a mão, fica mais bom. Isso aí, né, pastor? Sim. Então, acho que tá bom. As abelhinhas, as formiguinhas estão querendo disputar com a gente as coisinhas doces. Isso, vamos fazer uma bem generosa, né, Márcia? Que a gente gosta bem recheado, né? Então, ó. Agora, estão enxergando? Daí, pessoal? Agora a gente vai, esse retângulo, a gente vai transformar ele num cilindro. A gente vai fazer isso aqui, Marjorie. Vai apertando ele para grudar e fazer um rolo. Eu vou precisar de uma forma bem grande, Tia Esther, para essas, tipo uma forma grande, tá? Ó, isso aí, Marjorie. Grudamos bem, guardamos aqui dentro do recheio. Agora aqui na ponta também a gente dá uma apertadinha, às vezes não tem recheio até o final, a gente pode pegar um punhadinho de recheio e colocar aqui para ir até o final o recheio. Então a gente fecha as 2 pontinhas também, Marjorie. E agora a gente vai unir essas 2 partes, tá? Tô bem ligadinha aqui, ó. De olho. Tá certo, isso aí, pastor. Ó, agora, Marjorie, a gente vai unir essas 2 partes, tá? Pra ficar uma cuca. Então, a gente vai juntar essas 2 pontas e você vai, Marjorie, só esse lado. E nós vamos trançar ela. Ah, eu já fiz isso uma vez com meu Já? pai. Então, eu que seguro daqui aqui, tá aberto, ó. delicadamente, né? A gente vai... abertinho. Tá abertinho? Ó, quanto mais a gente deixar mais unida, assim, apertadinho, mais voltinha de trança vai ficar. Se a gente, né? Olha só. Olha que legal, né? Agora ficou nossa cuca. Quando a gente for cortar as fatias depois, ela não vai ficar aquela cuca assim que só tem recheio no meio. Em cada uma das partes aqui, ó, você vai cortar nos 2 lados. A fatia, ela tá cheia de recheio.
Então esse é o formato para que fique uma cuca bem recheada. Posso deixar isso aqui já? Vamos pegar uma forma, Marjorie, ali. Pode colocar dentro, Marjorie. Então uma forma untada, né? Pra gente colocar a cuca. A gente vai fazer bem rapidinho a farofa para cuca. Anotem aí, farofa para cuca. Sabe aquelas cucas que tem umas bolinhas, parece umas bolinhas de açúcar por cima? Uma farofinha assim, Aquela doce. farofa não é muito boa, gente. Eu acho muito boa aquela farofa, mas agora a gente vai fazer uma farofa mais Bem gostosa também, né? gostosa também. Então, olha só. O que normalmente a gente passa em cima do pão pra grudar? As coisinhas que a gente quer botar em cima do pão, em cima do pastel. O que normalmente o pessoal usa? Ovo, né? Então aqui a gente vai ensinar pra vocês um substituto pro ovo e que vocês vão poder usar tanto para doce quanto para salgado, tá bom? É a linhaça, sabia, Marjorie, que a gente usa para substituir o ovo? Já? Então o que acontece? A tia Drica vai pegar pra gente. Você vai bater a linhaça. Vocês conhecem linhaça? Alguém não conhece? É semente de passarinho, que os passarinhos comem. Linhaça, pode ter a dourada, tem a marrom, tanto faz, pode usar qualquer uma delas. Ela tem muito óleo e tem uma propriedade assim que fica tipo, dá uma liga assim gelatinosa, tipo o ovo, assim, tipo a clara do ovo. Então é só bater 3 colheres de sopa de linhaça no liquidificador com meia xícara, 3/4 de xícara de água, tá? Uma quantidade no liquidificador que dê pra bater, porque às vezes bota tão pouquinho água que nem o liquidificador só lambuza tudo e nem bate. Então você põe a linhaça, a semente da linhaça, que a tia Drica tá mostrando pra vocês. Bate no liquidificador com água, 3 colheres, mais ou menos 4 colheres para uma xícara. Não, pode bater ela já a semente inteira, só bater com água. Aqui já tá triturada porque a tia Drica vai usar depois no pão. Meia xícara, mais colheres. É isso. Drica tem, aqui tá ela, ó, gente. Ela vai ficar nesse aspecto aqui, ó. Olhem pra cá. Tá vendo que parece tipo clara de ovo batido? Um pouquinho mais escorridinho? Essa consistência que tem que dar. Vocês veem ali que tem que botar mais água. Vai ficar assim, tá? Então, se as gurias conseguirem pra gente o pincel, que a gente esqueceu de pegar. Sério. Olha só. Essa aqui é a forma que eu queria. Marjorie, vamos trocar de forma? Depois passar o ovo, tá? É o mesmo sistema. Então você vai passar bem, pode passar bastante, sabe, Marjorie? E enquanto isso, eu vou fazer aqui a farofinha. Anotaram ali farofa? Então ali vocês anotaram, né? Primeiro, na verdade, eu misturei as coisas. Eu falei, escrevam farofa e ensinei a fazer a liga, o substituto do ovo, né? Então risque, quem sabe que seria ali farofa, mas esse é o substituto do ovo. É linhaça com água batida. Substituído para substituir o ovo batido, tá? E agora, então, nós vamos ensinar a farofa, só para vocês não confundir, tá bom? O que vai na farofa, gente? Vai uma medida de farinha, tá? Eu vou pegar metade branca e metade integral. Uma xícara, a farofa, ó, presta atenção. Uma xícara de farinha branca, uma xícara de farinha, que aqui eu tô colocando meio integral e meio branco. A metade disso de açúcar. Então, usei uma xícara, vou botar a metade de açúcar mascavo. E agora, para dar um sabor, eu vou novamente ralar o quê? A laranja. Raspinha de laranja ou de limão, pode ser laranja e limão. Só isso aqui, gente. E vamos usar um pouquinho de óleo, que normalmente, pessoal, a gente usa manteiga, né? Tradicionalmente é usado manteiga para fazer a farofa. Aqui a gente vai fazer usar o óleo de girassol, tá bom? Ou o óleo de coco, o óleo que vocês usarem lá na casinha de vocês. Você quer fazer para nós, Marjorie? É só fazendo assim com a mão e a tia vai colocar um pouco de óleo. Nós vamos colocar um pouquinho de óleo que vai dar assim o ponto de farofinha. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. A Marjorie, tipo umas bolinhas assim, né?
que é o que tem assim em cima sempre das cucas, alguns panetones. Eu acho que já Aqui já tá dando. umas já. 2, eu acho, por enquanto. É. Mas nessa parte não coloca o açúcar. Tem o açúcar, as Tem o 2 farinhas e o óleo. E É a raspinha metade. da laranja. Esses 4 ingredientes aí é a farofa, daí já tá pronto. Metade farinha branca, metade farinha integral, açúcar, metade, né? Também, de uma xícara. Isso. Raspinha de laranja. E óleo pra ficar essas bolinhas assim. Olha que linda que ficou a cuca da Eve, gente. Mostra aí, Eve. Lá. Mostra aqui, Eve. Bonito, né, pastor? Tá bem. Então, agora tá quase, né? Unir bastante para não ficar assim, bolinha só com mais óleo e farinha seca do lado. Então, misturar bem a farofinha para ela ficar bem uniforme. E aí, então, Marjorie, tu já pode colocar sobre a tua cuca. Se não der para dar Eve, a gente faz outra pra Eve, pra cuca da Eve. Mas pode ser bem generosa, assim, na hora de botar a farofa, tá bom? Isso, bem generosa. Por favor, que a farofinha é a melhor parte. Eu fazia pra mãe comer. Umas 2 colheres de sopa. Mas é meio a olho, tipo assim, tem que ver quanto que vai dar a liguinha. Ó, a Marjorie é bem delicada, né? Pra colocar, vou ajudar ela. Ó, nesses cantinhos assim da forma, a gente enche de farofa, sabe? Que aí depois quando ela assa, ela fica assim tudo grudada na cuca. E fica umas crostinhas bem gostosas. Então a gente pode ser bem generosa, né, Marjorie? Enche o restante assim da forma com farofa. Eu acho que tá ótimo, hein, tu, Marjorie? O que tu acha? Eu também acho, tá ótimo. Tá ótimo? Então ainda sobrou um pouco pra Eve, né? Pra Eve começar a brincadeira dela. Passou a aliança? Passou. Aí a gente faz mais, põe mais num canto, Eve, se tu quiser, daí a gente prepara mais. Mostra lá, quiser passar pertinho, Marjorie, pra mostrar como ficou. Cuca, será que a gente já leva pra assar assim agora? Não. O que vocês acham? Vamos pensar. Espera. É fermento biológico, gente. Sempre que é usado fermento biológico, é fermento de fazer pão, essas massas assim, pizza, cuca, tem que esperar crescer. Se botar no forno assim, vai ficar batumado e duro. Não é igual o fermento de pão, que ele é instantâneo. Tu vê que se tu demorar ali, ele já começou a crescer na bacia, né? Então, o que acontece? Essa massa você precisa deixar crescer em torno de 30, 40 minutos. No inverno, é até bom colocar assim um pote com água morna, e aí você põe a forma em cima e tapa com um pano para ficar bem quentinho, porque às vezes ele vai demorar 1h30 para aquecer, é muito frio. Ou perto do forno, dentro de casa, na cozinha, onde está fazendo o almoço, está quentinho, um ambiente quentinho. Agora, eu acho que 30, 40 minutos já estaria pronta para botar a assar. Então tá bom, coloquem ali. Deixar crescer por 30, 40 minutos e levar a assar em forno pré-aquecido. Então antes, quando tu terminou de fazer ela agora, tu já liga o forno. Enquanto ela vai ficar crescendo aqui, o forno já vai estar sendo pré-aquecido em 200 graus, mais ou menos. E vocês vão assar ela de 30 a 40 minutos. Depende do tamanho da cuca que vocês forem fazer. Depende também do forno de vocês, mas 30 a 40 minutos.